Se prepare. Glória a Deus. Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Iremos ler na palavra de Deus sobre a tristeza do apóstolo Paulo por causa da incredulidade do povo de Israel e também a liberdade absoluta da graça de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Em Cristo digo a verdade, não minto. Abre parênteses, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Fecha parênteses. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou seja, anátema, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Glória a Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos nela assuntos que nos traz a liberdade de falar sobre o conhecimento revelado por Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele deixa bem claro, o que eu estou falando é a verdade. Porque ele era consciente que o Espírito Santo presente na sua vida era testemunha da sua própria consciência. E muitas vezes as pessoas não atentam para a própria consciência. Enganam-se por ser enganado. E, através do engano, transfere para outras pessoas o peso deste pecado que simplesmente destrói a alma. E Paulo deixa bem claro aqui, que ele tinha uma tristeza, que era uma dor em seu coração, continuamente, porque ele era descendente, como seus irmãos, do povo israelita, dos seus parentes que, segundo a carne, eram israelitas. Esses mesmos israelitas que receberam a adoção de filhos e a glória e os concertos, a lei, o culto, as promessas, que vieram para o povo israelita, são os pais dos quais também nasceu Jesus Cristo, segundo a carne, que é a obra de todos, de Deus, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, ele fala acerca dessa sua tristeza. Eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Ou seja, se ele fosse viver à vontade do povo, seus parentes, seus irmãos, do povo, da nação de Israel, ele não teria a vida que Jesus Cristo tem proposto para todos aqueles que nele crê. E ele deixa bem claro aqui, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Aqui nós podemos entender, de fato, que hoje o Israel de Deus são aqueles que creem
na promessa de Deus, já cumprida na vida de Jesus Cristo, e aceitam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de vossas vidas. O que muitos israelitas hoje, a nação de Israel, não aceitam. Não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ainda estão esperando o Messias. E o Messias já veio. Morreu, ressuscitou e hoje reina à direita de Deus Pai. De Deus Pai. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. E a promessa está em Cristo Jesus, que Deus concluiu toda a obra para que nós pudéssemos viver o que Ele tem para nos ofertar, que é a vida eterna. Voltamos para Adão, quando desobedeceu a Deus e provou do fruto proibido, quando Deus ordenou que poderia comer de todos os frutos que havia no jardim. Porém, havia um fruto lá, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia tocar, porque no dia que tocasse, ele ia morrer. E exatamente foi o que aconteceu. Eles desobedeceram e tocaram no fruto que Deus havia ordenado não tocar, não provar. E isso gerou a morte. Mas vindo Jesus Cristo em forma do segundo Adão, nos oferece a vida. Aquela vida eterna, que tem a árvore da vida eterna que foi guardada também, lá no Jardim do Éden. Por isso Adão e Eva foram expulsos do paraíso, para não tocar na árvore da vida eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, conhecendo todas as coisas, sabendo que tudo isso ia acontecer, que havia um propósito de preparar os escolhidos, aquelas pessoas que não andam segundo a carne, mas na direção do seu Espírito Santo, para voltar e viver uma vida eterna com Deus. Esta é a palavra para que nós possamos refletir acerca da incredulidade, acerca da verdade, acerca do testemunho, acerca da consciência, para que nós possamos viver, de fato, o que a palavra de Deus já revela, que outras pessoas já viveram e que hoje Deus concede a oportunidade para que nós possamos também desfrutar da graça do Senhor Jesus Cristo e sermos separados por Cristo para vivermos a sua verdade, a sua vontade. Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos guardar a sua palavra em nosso coração para evitarmos pecar contra Deus. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Lembrando que nem todos que são de Israel são de fato israelitas. O verdadeiro Israel de Deus são aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que se cumpre na sua vida o propósito das promessas de Deus. Agora, a presença do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Essa é a promessa dos últimos tempos. Derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Não será mais necessário que ninguém vos ensine. Eu mesmo escreverei as minhas leis em seus corações. Compartilhe essa mensagem. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus.